Muito bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso Perto do Meio-Dia desta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Perto do Meio-Dia, levado ao ar de segunda a quinta-feira, às 11h30 da manhã, sempre com a palavra de Deus, uma instrução para o nosso coração, uma palavra que vem do Senhor para direcionar a nossa vida. Então, seja muito bem-vindo, você que participa. Eu sou o pastor Giovanni Cavalcante, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, Igreja Internacional da Graça de Deus. E amanhã, quarta-feira, em todas as igrejas Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João, com o pastor Jaime de Amorim, e em todos os bairros, todas as cidades de São Paulo, e todos os estados e cidades do Brasil, e quase que todos os lugares do mundo. Você vai buscar amanhã pela sua família, buscar pela sua parentela, pelo seu povo, porque amanhã, nas igrejas Internacional da Graça de Deus, é o dia de buscar pela família, é o dia de buscar pela sua casa, buscar pelo seu povo, adquirir sabedoria através da palavra para lidar com a família e ser bem-sucedido nas causas familiares. Então, você é convidado a estar em uma das nossas igrejas Internacional da Graça de Deus, espalhadas por todo o Brasil e por quase que todo o mundo. Você vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus ali para lhe ajudar, lhe dar uma direção, uma orientação e também ministrar a palavra para você estar ali crescendo na sua fé, na sua espiritualidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou aguardar alguns minutinhos para que as pessoas estejam entrando e participando, né, em nome de Jesus. As pessoas estejam entrando, participando, para que nós possamos dar início à nossa mensagem de hoje, a palavra que Deus pôs no coração aqui para estar ministrando nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Então vá se preparando aí, grandes coisas estão por vir, Deus vai falar ao nosso coração, vai trazer entendimento, vai trazer revelações, vai trazer sabedoria, conhecimento. Precisamos da sabedoria, precisamos do conhecimento. Bom dia, irmã Márcia Santos, que está entrando aí na nossa transmissão. Bom dia, irmã Márcia Santos, lá de Santa Catarina. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o marido, o Herbert, Deus abençoe a filha Sara, Deus abençoe ao povo de Santa Catarina, o povo catarinense. Deus abençoe grandemente a todos eles, todas elas, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Perto do Meio-Dia. E daqui a pouco nós vamos estar em contato com a nossa palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Portanto, todos os dias estar nesse contato com a palavra, ouvindo a palavra de Deus, guardando ela principalmente no coração para praticar, para colocar em prática, viver aquilo que a palavra de Deus fala, porque isso que é importante para mim, que é importante para você, que é importante para todos nós. Então se prepare, vamos nos preparando aí, para daqui mais um pouquinho já estar tomando posse, né, dessa bênção que Deus tem para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Vou aguardar mais alguns minutinhos. A irmã Márcia Santos colocou aí, bom dia, igreja, bom dia, igreja de Cristo, bom dia, povo feliz, povo abençoado, povo sábio, né? Povo sábio. O povo de Deus é um povo sábio, um povo inteligente, um povo que alcança bênçãos, alcança resultados justamente por ter a sabedoria divina. Quem não tem a sabedoria divina vai quebrar a cabeça, vai bater aqui, vai bater lá, vai tentar de um jeito, vai tentar de outro e não vai dar certo. Porque a sabedoria do homem não se compara à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus excede a sabedoria do homem. É muito além, muito acima a sabedoria de Deus. Nós nunca vamos alcançar
a sabedoria de Deus por completa, nós nunca vamos alcançar o auge da sabedoria de Deus. Deus nos dá sabedoria, mas temos limites. Já o nosso Deus não tem limites. Ele é ilimitado. E jamais ele vai dar tudo aquilo que é dele para o homem, porque o homem, com pouco que Deus dá, já quer se ensoberbecer, já quer ser maior, já quer ser melhor, já quer com o total, com o limite de sabedoria que Deus dá, já acontece esse tipo de coisa. Imagina se Deus dá toda a sabedoria que ele tem por completo, como que seria? Como que seria? Imagina só aí o homem como que agiria se ele tivesse toda a sabedoria de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Então, Deus sabe o limite, Deus sabe até onde vai, até onde libera. Então, glória a Deus por isso. Bom dia, irmã Persília, que está entrando aí na nossa transmissão. A nossa irmã Persília Borges, bom dia, Deus abençoe a irmã, abençoe o maridão, o Carlos Roberto Borges, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tá chegando aí também a irmã Dilma Dias. Chegando aí, eu tô conectando o computador aqui. Tá chegando aí também a irmã Dilma Dias. Deus abençoe a irmã Dilma Dias. Deus abençoe toda a sua família, toda a sua parentela, todo o seu povo e todo o povo de Mairiporã, onde a irmã reside. Deus abençoe todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda. Todos que estão entrando aí, mais pessoas vão entrarem. E daqui a pouco nós já damos início à nossa ministração de hoje da palavra de Deus. Eu vou fazer uma breve oração aqui, para que Deus esteja falando conosco, em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo se revele através dessa mensagem, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Teu Espírito é que revela a Tua palavra, é que abre entendimento, é que convence o homem do pecado, do erro, das práticas erradas que tem praticado. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, novamente, nesta manhã, preparados, prontos para Te ouvir. Queremos as instruções que vêm de Ti. Queremos, ó Senhor, as instruções do alto, porque assim, ó Pai, vai ser alimento para o nosso espírito, vai nos fortalecer. Ó Senhor, que não seja nada do homem, nada carnal, ideias e pensamentos humanos, mas que seja, Senhor, a revelação do Teu Espírito. Que seja o Teu Espírito Santo, Deus, colocando as palavras na boca do homem, para ser dirigida àquelas pessoas que vão entrar na transmissão, aquelas pessoas preparadas por Ti, para ouvir a mensagem e se apossarem dela. Por isso, Senhor, Te louvamos, Te exaltamos, Te agradecemos, porque és o Senhor da nossa vida, porque és o Deus que se faz presente, porque és o Deus fiel e nunca deixarás de ser. Por isso Te louvamos, Te agradecemos e prontos e preparados estamos para receber a Tua palavra, que vem direta para o nosso coração e ficará guardada para colocarmos em prática tudo para o Teu louvor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E preparado estamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, glória. A irmã colocou aí as petições que ela tem colocado diante do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu estou arrumando o computador aqui, tá? Conectando, abrindo a internet. Nós já vamos entrando na nossa mensagem. Para adiantar aqui, o tema da nossa mensagem de hoje é Vencendo os Leões. Vencendo os Leões. É o tema da nossa mensagem de hoje. Glória a Deus. Deixa eu conectar aqui, que está desconectada aqui a internet do notebook. Vencendo os Leões.
Você já enfrentou leões na sua vida? Muitas vezes as pessoas falam, né? O outro pergunta, como é que vai? Como é que está? Aí a pessoa responde, tem que matar um leão por dia, mas vamos indo, vamos vencendo. Então esse leão significa o quê? Precisa vencer uma batalha, precisa derrubar um gigante todo dia, precisa... Porque o leão é um animal feroz, é um animal quase que imbatível, quase impossível de vencê-lo, porque é tanto que ele é chamado o rei da selva, devido à sua braveza, sua valentia, sua fúria. Ele é taxado como o rei da selva, o leão. Imagine você encarar um leão, lutar com um leão. O homem, se ele lutar com a força humana, a força dos seus braços, não consegue. Talvez você diga, não, mas Sansão conseguiu. Espera só um pouquinho que você vai entender, vai compreender. Você vai compreender já através da palavra essa questão aí, que eu estou abordando aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vencendo os leões é o tema da nossa mensagem. Como derrotar os leões? Como é que nós podemos derrotar os leões que surgem na nossa vida, os leões que todos os dias nós deparamos com eles? Como é que nós podemos derrotar esses leões? Nós vamos aprender com personagens bíblicos que venceram leões. Personagens bíblicos. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Nós vamos aprender com personagens bíblicos. Agora sim. Algo está estranho aqui. Deixa eu colocar na posição certa. Nós vamos aprender com personagens bíblicos que enfrentaram leões. Nós vamos aprender com eles. Personagens bíblicos que enfrentaram leões e venceram os leões. Então, com esses... Agora sim, está centralizado. Agora, é com esses personagens que nós vamos estar aprendendo em nome de Jesus. Amém? O computador está lento, está devagar, está querendo abrir aqui, ele não está querendo nada. Mas vamos começar por... Eu separei aqui 3 personagens bíblicos que venceram leões, que encararam leões. Um deles, começando aqui, o primeiro deles é o Sansão. Sansão enfrentou o leão. Ele enfrentou o leão. O Sansão. Isso está em Juízes capítulo 14, do versículo 5 ao 9. Juízes capítulo 14, versículo do 5 até o 9. Nós vamos meditar esse trechinho dessa passagem bíblica e entendermos aqui aquilo que fala sobre o Sansão e sobre o leão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Vamos lá então? Juízes capítulo 14, versículos 5 até o 9. Juízes 14, do versículo 5 até o 9. Enquanto isso eu vou aqui arrumando o computador, que ele está me dando um baile hoje aqui. A gente chega lá, né? Não consegui abrir o Facebook no computador ainda. Juízes capítulo 14, versículo 9. Juízes capítulo 14, versículo 5. Começando no versículo 5. Diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timná. Vamos começar entendendo e compreendendo daqui. Aqui fala que Sansão fez o quê? Desceu. Na Bíblia, descer não é coisa muito boa. O que é bom
na Bíblia é subir, crescer. Isso são coisas boas. Agora, descer na Bíblia significa diminuir, cair. E foi exatamente o que Sansão começou a fazer. Começou a descer. Aqui começou a queda espiritual do Sansão. Sansão era um homem muito espiritual. A Bíblia diz, se você ler toda a história do Sansão ali no começo, diz que ele era um homem que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Ele era apossado pelo Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas aqui, até aqui ele estava cheio do Espírito Santo. Mas aqui quando ele decidiu ir para Tímina, ele começou a descer. Aí ele começou a declinar espiritualmente. Aqui começou o declínio. Então muitas pessoas passam por esse processo, que são cheias do Espírito Santo, se enchem do Espírito Santo, tem a força, porque o Espírito Santo é a força. Tem a força do Espírito Santo, mas devido a uma decisão impensada, a pessoa pega o caminho da descida, do declínio espiritual. E o final vai ser trágico. Se prosseguir, o final vai ser trágico. Foi justamente o que aconteceu com esse moço chamado Sansão. Ainda ontem eu comentava com umas pessoas conhecidas, comentando sobre, com minha esposa e tal, estava tudo junto comentando. Eu ainda estava comentando sobre o Sansão, sobre a força que todos os filisteus, todos, Dalila, pensavam que a força do Sansão estava no cabelo. Então eles acreditavam que a força do Sansão estava no cabelo. Mas cabelo nenhum tem força, cabelo nenhum tem poder. Mas era uma crença. Por quê? Porque a mãe dele tinha feito um voto de Nazireu, e quando ele nasceu, de não passar navalha na cabeça, não cortar o cabelo. Nunca cortar o cabelo. E aí todos acreditavam, a força do Sansão está no cabelo. Se descobrirmos o enigma, nós vamos conseguir pegar ele e vamos cortar o cabelo dele e acabou a força dele. Aí teve aquele processo todo, você sabe que eu não vou entrar em detalhes agora, porque não vem o caso hoje. Só para entender aqui o negócio do leão aí. Aí foi aquele processo todo de o Sansão falou que, né, que se fizesse assim, conseguiria, tá, descobrir o enigma, coisa e tal, e várias vezes o Sansão enganou eles. Enganou eles que não era aquilo. E eles não conseguiram cortar o cabelo do Sansão. Mas chegou um dado momento que eles conseguiram cortar o cabelo do Sansão. E quando eles cortaram o cabelo do Sansão, para eles, na fé deles, na crença deles, o Sansão agora estava sem força, o Sansão agora estava perdido, o Sansão agora estava nas suas mãos. O Sansão agora estava dominado. Eles acreditavam assim por causa do corte do cabelo. Mas não foi o corte do cabelo que deixou o Sansão fraco. E eles entenderam assim, mas não foi isso. Não tinha nada a ver o cabelo com a força do Sansão. Porque a força que o Sansão tinha não era dele. Ele era musculoso, forte, mas não era aquela força dele que fazia ele vencer os filisteus, que fazia ele matar leão, não era aquela força. Era a força do Espírito que habitava nele. Era a força do Espírito que fazia morada nele. Era esta força. Só um minutinho aí, deixa eu acertar aqui. Era esta força que fazia o Sansão vencer. Então veja bem, o que foi que aconteceu nesse caso aí? O que foi que aconteceu? Que o Sansão cortaram o cabelo do Sansão, coisa e tal.
O que aconteceu é que aqui, aí entra isso que eu comecei a falar aqui da descida dele, declínio espiritual. Quando Sansão desceu para Tímina, ele foi para se unir e se juntar às filisteias. E Deus proibiu de se juntar com filisteias. As filisteias não eram mulheres ideal para Sansão, mas ele passou por cima da ordem de Deus, desobedeceu aquilo que Deus falou e foi a Tímina, desceu a Tímina para se envolver com aquelas mulheres de Tímina. E nessa trajetória, nesse caminho que ele estava indo para Tímina, a Bíblia diz que o Espírito Santo o deixou, o Espírito de Deus o deixou, o Espírito de Deus saiu dele. Quando o Espírito de Deus saiu dele, saiu a força, acabou a força. Mas ele não percebeu, ele achou que ele ainda tinha a mesma força. Eu vou encarar esses filisteus novamente, vou lutar, vou pelejar, e eu já venci uma vez, venci duas, venci tantas, eu vou vencer mais essa. Só que ele não contava que a força era do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus se retirou dele, não estava mais nele. Aí ele foi enfrentar os filisteus e se deu mal. Os filisteus grudaram, agarraram, dominaram. Então não tem nada a ver com o cabelo. O que tem a ver com o Espírito de Deus que não estava mais nele. Aí dominaram, prenderam, você sabe, furaram os olhos, arrancaram os olhos e fizeram chacota e aquela coisa toda, essa história toda aí. Mas só para você compreender. Mas o que vem no caso para hoje, essa parte aqui de Tímina, eu só expliquei para você entender o porquê disso aqui. Amém? Só para você entender o porquê disso aqui. Deixa eu pôr o computador aqui para... Então vem aqui aquilo que nós estávamos... que demos o começo. Desceu, pôs Sansão com seu pai, foi com o pai e com sua mãe a Tímina, chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, não era nem um leão, era um filho de leão. Quer dizer, todo leão é filho de leão, né? Filho de leoa. Mas era um leão pequeno. Vamos aprender como derrotar os leões com 5 dos personagens bíblicos. Irmã, se eu falei errado, desculpa, mas 3, vamos aprender com 3 personagens bíblicos. O primeiro deles é o Sansão. Nós vamos aprender como vencer leões. São 3. Primeiro Sansão, aí os outros eu vou falando na sequência aqui. Na realidade é Sansão, Davi e Daniel. Que lidaram com o leão, que lutaram com leões. Nós começamos pelo Sansão. Só para corrigir a irmã, pois 5 dos personagens, né? São 3. Tá bom, irmã? Se eu falei errado, corrija o meu erro. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Deixa eu tirar o som aqui do... Aí eles desceram para Tímina e encontrou um filho de leão bramando. Bramando lhe saiu ao encontro. Aí o filho do leão veio bramando, rosnando, e foi ao encontro de Sansão, investiu contra ele, atacou ele. A Bíblia diz que o Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Não é verdade? Então veja, o Satanás. Então o leão, nós podemos trazer para os dias de hoje, o Satanás, ele anda assim, bramando como um leão em nossa volta, procurando a quem tragar. Então ele investiu contra o Sansão. Ele investe na pessoa. Se a pessoa estiver desprotegida, se a pessoa não estiver com a couraça da justiça, se não estiver com o capacete da salvação, escudo da fé, fatalmente será devorada pelo leão. Pode ser até um filhote de leão. O filhote de leão é bravo, é forte, o filhote de leão. Então, fatalmente pode ser devorada. Essa pessoa pode ser devorada por esse filhote de leão.
investiu contra o Sansão. E o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Márcia Santos, Dilma Dias, agora que o computador abriu. Glória a Deus, irmã Dilma, colocou as petições das orações. Amém, assim sucederá conforme essa oração. Tema da mensagem hoje, vencendo os leões. Temos que matar 1 a 2 por dia, deixar outro amarrado para o dia seguinte. Irmã, a coisa, tema da mensagem, isso aí. Então, veja bem. Aí no versículo 6, diz assim, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Está vendo onde estava a força? Era no Espírito do Senhor. Se o Espírito do Senhor não se apossa dele, ele não mataria nem o filho do leão. Foi preciso o Espírito de Deus se apossar dele para ele matar o leão, vencer o leão. O Sansão venceu o leão foi pela coragem. Então, eu vou vencer os leões que surgirem na minha vida pela coragem. Eu tenho que ter coragem de encarar o leão. O Sansão, quando viu o leão, não correu dele. O Sansão, quando viu o leão, não teve medo dele. O Sansão, quando viu, mesmo sendo filho do leão, o Sansão teve coragem. E por que ele teve coragem? Eu preciso ter coragem, você precisa ter coragem. Mas essa coragem é dada pelo Espírito de Deus quando se apossa de nós. Quando é aquele que habita em nós, que faz morada em nós. Então nós quando temos o Espírito de Deus apossando-se de nós temos a coragem de investir, de encarar, porque nós sabemos que não vamos perder a batalha, nós sabemos que vamos vencer os leões, que não seja nem o leão, mas que seja os leões, nós vamos ter certeza que vamos vencer esses leões. Então, quando nós temos a certeza que venceremos os leões, nós encaramos, nós temos coragem, nós não corremos deles, não fugimos deles, não nos amedrontamos com eles. Então, o que fez Sansão vencer o leão foi a coragem, e essa coragem foi dada através do Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que deu a coragem para o Sansão. É o Espírito de Deus que dá a coragem para mim investir contra o inimigo. É o Espírito de Deus que te dará a coragem para você investir contra os inimigos que se levantam contra ti. No caso, os leões, que a irmã falou que tem que matar 2 a cada dia e deixar o outro amarrado para amanhã. Mas com o Espírito de Deus, tanto os 2 de hoje, como aquele que está amarrado para amanhã, serão vencidos. Tanto aqueles que investiram hoje, como aquele que a irmã falou que está amarrado para amanhã, tanto esses como aqueles serão vencidos pela coragem dada pelo Espírito de Deus a cada um de nós. Bom dia, pastor Mariana. Bom dia, irmã Maurílio Santos. Oh, glória a Deus. Bom dia, irmã Maurílio Santos. Bom dia, irmã Mariana. Deus abençoe a família do irmão Maurílio. Abençoe a família da irmã Mariana. Deus abençoe o povo de Toledo, Paraná. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Oh, aleluia. Então, veja bem, no versículo 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, poderosamente, olha que coisa bela, se apossou tão possantemente que o ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter na sua mão, porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ele pegou, o que é que aconteceu aqui? Deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa aqui. Diz aqui, o Espírito do Senhor se apossou dele por sentimento, que ofendeu de alto a baixo,
como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Eu pulei o nada. Sem ter nada na mão. Não tinha faca, não tinha facão, não tinha pedra, não tinha nada. Sem ter nada na sua mão, porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Nem o pai, nem a mãe nem viu o que ele tinha feito. Mas aqui na Bíblia diz que ele fendeu. O que é isso? Como que fende um cabrito? Ele pegou o leão, pegou pelas mandíbulas do leão, o maxilar, né, do leão, pegou aqui, ó, e rasgou o leão no meio, dividiu o leão. A força de Sansão? Ele ainda estava com cabelo, nada a ver com cabelo. Foi o cabelo que se apossou dele, possantemente? O Espírito do Senhor se apossou possantemente dele. Por isso que ele fendeu o leão, rasgou o leão de cima a baixo. E aí? E continuou descendo. Aqui ele ainda estava com a força, aqui ele ainda estava com o Espírito de Deus, ele estava no começo da descida. O Espírito de Deus fazendo tudo para que ele voltasse, para que ele não descesse, para que ele não prosseguisse. Mas ele, teimoso, cabeçudo, continuou na sua trajetória. Tem mais gente entrando aí, Marlene Gomes, Deus abençoe, ótimo dia, Deus abençoe a irmã e a família. Continuou na sua trajetória. Quem não pegou do comecinho, eu aconselho você, pegar lá do comecinho depois, na linha do tempo, que é muito importante compreender aquilo que Deus está falando hoje, em nome de Jesus. Amém? Então diz aqui, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o ofendeu de alto a baixo, como quem fenda um cabrito sem ter nada na sua mão, porém nem seu pai nem sua mãe sabiam o que ele tinha feito. Aí no versículo 7, diz assim, 7, e desceu, veja bem, ele continuou descendo, e desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. Chegou até aquela mulher que Deus falou que não era para ele ir lá, que não era para ir até aquela pessoa, e chegou a ela e se agradou dela, os olhos dele se agradou e conversou com ela. E agradou aos seus olhos, diz aqui. Agradou aos olhos de Sansão. Versículo 8. E depois de alguns dias desse fato acontecido, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Aí quando ele voltou, estava voltando novamente lá, aí ele olhou e viu aquele leão que ele tinha fendido, que ele tinha rasgado. E o que aconteceu? As abelhas vieram até aquele leão rasgado ali e produziram mel, favos de mel, e adoçou o leão, encheu o leão de doce, de mel, deixou o leão melado, que depois tem um significado disso aí que o Sansão lá do enigma, coisa e tal, né? Que não é o caso de hoje, como eu estou falando. Mas ele viu aquele mel, aí ele pegou daquele mel. Ele pegou um pouco daquele mel. Depois de alguns dias voltou, o leão morto, eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Versículo 9. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. Aí ele foi comendo daquele mel. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, comeram, porém não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Como o assunto hoje é vencendo leões, eu vou parar por aqui que tem mais coisa que explica detalhadamente esse negócio do mel, do leão, e a história de Sansão é bem longa, vai longe. Mas para hoje, para nós, no tema de hoje, é sobre o leão. Ele venceu o leão pela coragem, a coragem do Espírito de Deus que estava nele. Então, primeiro personagem bíblico a vencer o leão, ele venceu com a coragem. Se nós associarmos essas três coisas que nós vamos ouvir aqui, não tem leão que fique de pé. Se nós associarmos, pegarmos a coragem de Sansão,
pegarmos o que nós vamos ouvir de Davi e o que vamos ouvir do Daniel, não precisa mais nada. O segundo personagem venceu pela coragem. Deixa eu ver, eu anotei um negócio aqui, deixa eu falar. Naquele momento, Sansão nem teve tempo de pensar em ter medo. Quando ele viu o leão, nem, e agora, o que eu faço? Eu corro, eu fico... Não, ele não teve tempo de pensar, ter medo. Ele foi no estalo. Viu o leão na hora, já a coragem encarou e venceu e fendeu o leão. E o Espírito de Deus estava com ele. Então, nem deu tempo. Logo, atacou o leão e derrotou. Logo, atacou o leão e o derrotou. Então, veja bem. Vamos mais aqui. O computador está me dando um baile. Não estou conseguindo. Estou mais pelo celular. Não estou conseguindo fazer quase nada nele. Então, o segundo personagem, Davi. Davi também, que você sabe, encarou o leão. E Davi venceu o leão pelo quê? Venceu o leão pelo quê? É isso que nós vamos aprender agora. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 34 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, irmão. Já abri um pouquinho que tá quente aqui. Abrir um pouquinho desse vitrô aqui. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. 1 Samuel, capítulo 17. Tem um passarinho aqui, eu vou fechar aqui, mas aí fica quente, abafado. Tem um passarinho aqui do meu genro, que fica pendurado ali, e ele começa a fazer barulho quando eu escuto a voz. Aí já começou, tá vendo? Aí eu tenho que fechar. Então veja bem, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. 34 a 37. Então disse Davi a Saul, teu servo, 34, versículo 34. 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Ele falando, no versículo 34. Aí entra o leão aqui. Um urso ou um leão vinha, pegava uma ovelha daquelas que o Davi estava cuidando do rebanho do seu pai e levava como presa aquela ovelha. Aí diz aqui, 35, e eu saía após ele e o feria. Ele não ficava também pensando, ele não ficava, o que é que eu vou fazer, o que é que eu faço? O leão pegou a ovelha, o leão atacou a ovelha, e agora? O que é que eu tenho que bolar um plano, eu tenho que procurar um jeito de fazer alguma coisa. Não, ele não ficou pensativo, não ficou pensando. Ele de imediato, aqui já não foi a coragem, já foi outra coisa. Ele teve coragem também, mas já teve outra coisa. Então aqui ele foi aquele, aí eu tenho que fechar aqui por isso. Aqui ele foi aquele que teve iniciativa rápida, pensou rápido. Assim que o leão atacou a ovelha e pegou a ovelha, de imediato ele já foi atrás do leão. Então ele teve determinação, ele foi determinado. Eu vou no encalço do leão e vou salvar minha ovelha da sua boca. Então o Davi teve determinação. O Davi venceu o leão pela determinação. Você vai vencer os leões que surgirem na sua vida com a coragem do Sansão e a determinação do Davi. A coragem e a determinação. A coragem veio do Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, você vai ter a coragem de investir contra o leão. Mas você também vai ter a determinação do Davi, iniciativa, encarar, enfrentar, ir atrás, no encalço, perseguir, não desistir e ir até conseguir o resultado.
não vai destruir minhas ovelhas. Esse leão não vai destruir meus filhos, não vai ter meus filhos como presa, não vai ter minhas filhas, não vai ter meu cônjuge, não vai ter meus parentes, não vai ter nenhum deles como presa. Ele pode ter até prendido algum deles, pode ter até investido, atacado e ter conseguido arrastar algum deles e está levando para a morte. Mas eu vou no encalço, estou determinado de correr atrás desse leão, e vou alcançar esse leão, e vou matar esse leão, e vou acabar com esse leão. Lembre-se que o leão, lá no começo eu falei que o diabo anda rosnando como leão, e nossa volta procurando quem tragar. Então, o leão significa o diabo, Satanás. Muitas vezes ele consegue uma das ovelhas, consegue um dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Muitas vezes ele até consegue catar um e sair arrastando. Mas aí quando nós temos a coragem do Sansão e a determinação do Davi, nós vamos no encalço. Nós somos determinados. Eu vou tirar essa ovelha das garras do leão. Eu vou tirar essa ovelha da boca do leão. Eu não vou desistir, eu vou no encalço até alcançar e até se cumprir isso que eu estou determinado. Então isso é determinação. Os leões só serão vencidos dessa forma. Só venceremos os leões dessa maneira. Não tem outra opção. Não tem outra forma de vencer os leões. É desta maneira que nós vamos vencer os leões. Aleluia! Oh, glória! Não tem outra forma. Não tem outra maneira. O Davi, quando o leão até atacou. O leão conseguiu, mas de imediato ele foi atrás. Se ele parar para pensar, fica pensativo no que fazer, demorando, não tivesse determinação, o leão ganharia distância, fatalmente destruiria, mataria a ovelha. Quando ele chegasse, a ovelha já era. Quando ele viesse cair, se tivesse iniciativa para ir atrás, a ovelha já tinha... O leão já tinha devorado a ovelha. Mas ele foi de imediato. Quando ele viu, eu vou no encalço. Ele foi pelo reflexo. Já foi atrás. E leão corre, né? Leão corre. Mas ele correu e alcançou o leão. Isso serve de exemplo para nós, irmão. Tem hora que tem que agir assim. Tem hora que tem que ser assim. Tem que fazer assim. Aí diz aqui... 17:34 que eu estava, 35, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, tá vendo aí? E levantando-se ele contra mim, arrancava a ovelha, quando tirava a ovelha o leão vinha, agora levantava-se contra ele, Davi. Quando a gente tira uma ovelha das garras do leão, o leão se levanta contra nós. Se revolta contra nós agora, investe contra nós agora para nos atacar. Porque nós tiramos uma ovelha das suas garras. Isso vai acontecer, está escrito aqui. E diz aqui, um leão e o tomava, 35, e ele saía após ele, o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. O que é que você entende aí? O Davi com certeza estava cheio, apossado do Espírito Santo de Deus. Apossado pelo Espírito de Deus. Porque a força não era dele, a força era do Espírito que habitava nele. A força não é minha, não é sua. A força é do Espírito que habita em você, é do Espírito que habita em mim. Assim como o Sansão pegou e rasgou, aqui o Davi diz que pegava pela barba e fazia o quê? Lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Pegava pela barba, feria ele e matava, acabava com o leão. Tá vendo? Como que se vence os leões da vida? Porque nós deparamos, como a irmã falou. Tem que matar 2 leões por dia e deixar o outro amarrado para amanhã. Mas tanto os 2 como o amarrado, é dessa forma que se vence. Amanhã tem
vai encarar mais leões, vai vencer da mesma forma que venceu hoje. Em nome de Jesus. Amém? Aí diz aqui, no versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Está vendo que não foi ele, não foi a força dele, foi a força do Senhor, a força do Espírito de Deus que o livrou. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Foi naquela passagem que ele estava prestes a encarar o filisteu. Ele estava dizendo que eu venci leões porque Deus me deu força, Deus me deu vitória sobre os leões, o urso. E ele também me dará vitória sobre esse gigante aí, filisteu. Então, para ele, tanto fazia ser um gigante como um leão, iria vencer do mesmo jeito, porque vencia pela força de Deus, não pela sua força, mas pela força de Deus. Então ele estava garantido, ele tinha convicção, ele tinha determinação e ele tinha coragem, porque a confiança dele estava em Deus. Quem confia em Deus tem coragem. Quem confia em Deus encara. Quem confia em Deus enfrenta. Não corre, não foge. É isso que eu tenho que fazer, você tem que fazer. É isso que nós fazemos. Então veja bem, voltando para cá. Vamos para o terceiro leão. Terceiro leão, Daniel. Estou falando só dos leões, não estou falando o assunto envolvendo a trajetória de cada um, porque senão a gente vai até o ano que vem. É o assunto dos leões. Falei para você que nós íamos aprender com os personagens bíblicos como vencer leões. Daniel também, que você sabe que venceu leões, não foi nem leão, foi leões. Como foi que Daniel venceu os leões? Daniel capítulo 6, versículo 16 a 22. Daniel capítulo 6, Ezequiel ou Daniel? Passou Ezequiel, aí vem Daniel. Capítulo 16 até o 22. Daniel capítulo 6, versículo 16 ao 22. Daniel, capítulo 6, versículos 16 até o 22. Vamos ver com o que o Daniel venceu. Sansão, coragem. Davi, determinação. E o Daniel. Olha essas três coisas. Eu tendo, você tendo. Acabou, não tem leão, não tem urso, não tem filisteu, não tem gigante, não tem nada que fique de pé. Tem mais gente aí conectada aí. Deus abençoe, sejam bem-vindos todos que estão entrando na nossa transmissão em nome de Jesus. Estou vendo gente aí, tem pessoas que eu não estou conseguindo distinguir quem é. Mas amém, né? A foto é pequena. Dá um alôzinho aí que aí eu consigo distinguir quem é, em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguém que eu não vi, que eu não falei. Dilma, Márcia Santos, irmã Dilma. Maurílio. Maria Ana. Estou puxando a lista aqui no computador. Marlene Gomes. Aí parou. Aí tem mais gente aí que não falou nada. A irmã Pecília, né, também está aí participando, que eu vi a foto dela maior, dá para conhecer. E tem um pequenininho aqui no canto. Tem um aqui no canto que deve ser o Gustavo. Deve ser o Gustavo, filho da irmã Rose Nascimento. Rose Nascimento. Está aqui no canto, Gustavo. Deus abençoe, irmão Gustavo. Deus abençoe seu dia. Abençoe todo o povo aí de Paulo Afonso, na Bahia. Em nome de Jesus. Agora o outro aqui, deixa eu ver. Tem uma aqui. Esse de óculos aqui eu sei quem é. De óculos é o irmão Caetano. Agora eu peguei quem é. O irmão Caetano. Está de óculos e a irmã Marluz. Bom dia, irmão Caetano. Bom serviço, Deus abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. É o irmão Caetano. Está aí acompanhando também. Então vamos lá.
o terceiro leão, senão a hora passa e a gente fica pelo meio. Daniel, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Aqui o processo, eu não vou falar tudo, você sabe o que foi. O rei Dario, ele queria que o Daniel se encurvasse, que todos se encurvassem diante da estátua que foi criada em homenagem a ele, a estátua dele. E o Daniel se recusou a se encurvar diante da estátua. E aí proibiram de fazer oração para qualquer Deus que não fosse o Deus do rei Dario. E o Daniel não deu a mínima bola, não orou escondido, abriu a janela, chegou a abrir a janela para todo mundo ver, e continuou orando como sempre tinha feito. Aí teve um lá que viu, foi lá, entregou para o rei Dario: você falou que não era para ninguém orar, e o Daniel está lá orando ao seu Deus, não está nem aí com nada, e você falou, tem um decreto assinado, que quem orasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões e tal. Aí o Dario mandou chamar o Daniel lá e falou: olha, sinto, mas você vai ser lançado na cova dos leões, porque desobedeceu, não deu crédito àquilo que o rei falou, não deu a mínima a minha palavra, então agora você vai para a cova, para a boca dos leões. Aí aconteceu justamente isso aqui que diz aqui, ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei acreditava que o Deus de Daniel ia livrar ele, pelo que ele ouvia, pelo que ele via sobre Daniel. Ele falou: a palavra de rei não pode voltar atrás. Eu já assinei um decreto, vou ter que cumprir. Então você vai ser lançado lá. Mas eu acredito que o teu Deus vai te livrar da cova dos leões. Olha o incentivo que o rei deu para o Daniel. E mandou lançar. Aí no versículo 17, diz assim: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Lançaram ele lá, colocaram uma pedra em cima e não tem jeito de sair. E o rei a selou com o seu anel, selou o compromisso com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Pronto, está decretado, não muda a sentença, deixa lá. Está sendo feito aquilo que foi decretado. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. O rei jejuando por Daniel. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Nem dormir, ele dormiu. O rei ficou ali preocupado. Eu tive que fazer isso. Eu não podia voltar minha palavra atrás. E eu prometi, assinei um decreto, eu tenho que cumprir. Daniel está lá na cova, que será dele? Amanhã eu vou dar uma olhada, vou ver. Mas eu acredito que o Deus dele vai livrar ele. E foi o seu sono. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou, não dormiu, estava só deitado, aí levantou, e foi com pressa à cova dos leões. Foi com pressa, quero ver o que aconteceu. Estava ansioso, né? Ansioso. O rei estava ansioso. Foi depressa à cova dos leões para ver o acontecido. Os acontecimentos. Pressa à cova dos leões. 20, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Daniel, ô Daniel, aquela tristeza, coitadinho do Daniel. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, chamando, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus,
a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será que o teu Deus que tu serve continuamente poderia ter te livrado dos leões? (21) Então Daniel falou ao rei. Aí escutou a voz, deve ter se espantado, né, irmão? Deve ter tomado um susto que ele não esperava, que o Daniel estivesse vivo. Quando ele falou isso, escuta aquela voz vindo lá da cova. Então falou ao rei. Então falou ao rei. Ó rei, vive para sempre. O Daniel falou. 22. O meu Deus, Daniel falando para o rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel falou, meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, fechou a boca dos leões. O leão está dormindo de boca fechada, não me fez nada, nem vai fazer. E eu vou sair daqui agora. E saiu sem que nada acontecesse. E esse fato converteu o rei, converteu os funcionários, todo mundo passou a servir o Deus de Daniel. Então veja bem, irmão. Ele venceu, o Daniel venceu o leão pelo quê? Está lembrado? Pela oração. Ele venceu os leões através da oração. Porque lembre bem que quando foi decretado que lançaria na cova dos leões, Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Aquelas orações de Daniel o livrou da boca dos leões. A oração, a sua oração, feita sem medo, sem temor, a oração com coragem, com determinação, vai te livrar dos leões, vai te dar vitória sobre os leões, vai te fazer vencedor diante dos leões. Pegue a coragem de Sansão, que é o Espírito Santo de Deus. Tem que ter. Tendo o Espírito de Deus, eu vou ter a coragem de Sansão. E tendo o Espírito de Deus, além da coragem de Sansão, eu vou ter a determinação de encarar os leões. E a determinação acompanhada da oração. Porque a oração move montanhas, a oração derruba muralhas, a oração vence gigantes, a oração acaba com os leões. Essas 3 coisas que eu preciso, que você precisa para vencer os leões da vida. O de hoje e o de amanhã. Seja lá quantos forem. É isso aí que nós precisamos para vencer, seja quantos leões forem, em nome de Jesus. Amém? Então é essa palavra que eu tinha para você. Chegamos ao final do nosso perto do meio-dia de hoje. E agora vamos fazer uma breve oração. Agradecer a Deus por esta manhã. E amanhã, 11h30 da manhã, estaremos aqui novamente com um novo tema, aprendendo mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu creio que foi muito benéfico isso que você ouviu hoje, para você colocar, a irmã pôs aqui, oh, glórias! Que nós aprendemos hoje aqui foi muito benéfico para colocarmos em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, eu daqui, você daí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra abençoada que o Senhor nos deu hoje. Pai, falando sobre os leões e os personagens bíblicos que venceram os leões. Sansão pela coragem. Oh, Deus amado, e Davi, Senhor, pela determinação. E por último, Daniel pela oração. Pai, se nós assimilarmos isso que nós ouvimos e colocar tão somente o que eles usaram para vencer os leões, nós colocarmos isso no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, não vai ter leão. Vai levantar leão, mas vai cair. Vai levantar gigante, Golias, mas vai cair.
Isso vai cair. Vai. Por esse poder, por esta unção, por essa possessão do Espírito de Deus, não vai ficar um de pé. Não vai ser diferente, assim como Deus foi com Sansão, Davi, Daniel, ele será comigo, será contigo, será conosco. Ele cantarabá, tiribicodarabá, ele cantor, ele cantaramás, ele cantarabalabi, cantaramás. Glórias. A vitória é tua, a vitória é minha. O Satanás está bramando como um leão em tua volta, em minha volta, em nossa volta, procurando a quem tragar. Ele está procurando. Ele vai até investir. Mas eu tenho a coragem do Sansão, você tem a coragem do Sansão. Porque eu tenho o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus. Essa era a coragem do Sansão. Eu tenho essa coragem, você também tem. Sim ou não? Temos. Nós temos a determinação do Davi. Nós também somos determinados. Quando ele levanta, nós encaramos. Não ficamos pensando no que vai fazer. Não é de imediato, já age. Nós temos também, eu tenho, você tem, nós temos esse poder na oração, confiança na oração, confiança naquilo que oramos, nas petições que fazemos e colocamos diante do nosso Deus, nós temos essa confiança. E por isto, nunca aquele que brama vai vencer. Aquele que fica bramando, procurando quem tragar, ele não vai te tragar. Ele não vai me tragar. Ele não vai nos tragar. Porque nós temos as condições de vencê-lo, de derrubá-lo, de derrotá-lo. E seja hoje, seja amanhã, seja quando for. A vitória é minha, a vitória é sua. A vitória será sempre nossa. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Já tomei posse da minha bênção. E eu creio que você também já tomou posse da sua bênção. A bênção já é minha. A bênção já é sua. A bênção já é nossa. Aleluia. Glórias a Ele. Então, que Deus abençoe grandemente o seu final de terça-feira. Amanhã, 11h30 da manhã, estaremos aqui novamente reunidos. Espero que você se conecte aí para nós novamente estarmos buscando a Deus nesse horário. Amanhã, 11h30, perto do meio-dia, estaremos aí novamente reunidos para mais uma mensagem vinda de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, Deus abençoe e até amanhã, perto do meio-dia, em nome de Jesus. Tchau, tchau.